Moisés e a continuidade das pragas no Egito. Após a primeira praga, Deus mandou Moisés dizer a Arão para estender suas mãos sobre as águas do Egito. E centenas e milhares de rãs subiram na direção da cidade, das casas e de todos os cômodos onde habitavam as pessoas. As rãs tornaram a vida dos egípcios um inferno. Ninguém foi capaz de desfazer o que Deus fez. O dia avançou e nada parecia fazer o quadro de rãs diminuir, só aumentava. Nós percebemos que ao final do dia, Faraó recuou. Assim, as rãs morreram naquele mesmo dia, tá certo? E deu-se um processo de limpeza, um processo de desinfecção. E a Bíblia diz que o cheiro dos montões de rãs mortas chegaram longe, o odor. Na verdade, os egípcios nem haviam se recuperado desta praga. E Deus deu a ordem para Arão ferir o pó da terra. E ele se transformou em piolhos. Em toda a terra do Egito havia piolho nas pessoas, no gado, e ninguém tinha paz nem descanso. O povo havia se recuperado, sequer havia se recuperado, e Deus ordenou a Moisés diante de Faraó que enviaria um enxame de moscas. E todo o Egito ficou contaminado. Em todos os lugares estava lá a nuvem de moscas. Desde o palácio de Faraó até a casa do servo mais humilde. Tudo foi corrompido pela contaminação das moscas. Nada foi poupado. E novamente veio uma nova praga, a peste nos animais do campo. E esta peste fez morrer todos os animais do campo. Só escaparam os animais dos israelitas. Após várias ameaças divinas, sem que Faraó retrocedesse, Deus mandou uma praga de saraivas e matou tudo o que havia no campo. Homens, animais, lavoura, árvores, tudo foi destruído. Faraó recuou um pouco. Deus novamente agiu mandando uma nova praga, a dos gafanhotos. Os gafanhotos chegaram em nuvens ao Egito e comeram tudo, folha, erva, frutas, não deixaram nada. A casa dos egípcios ficaram empestada. Mas aqui aconteceu algo diferente. Os servos de Faraó chegaram para ele e disseram: "Não vês que o Egito está destruído?" E por fim Deus mandou a nona praga, a praga de trevas. Foram 3 dias sem o sol brilhar no Egito. A escuridão era total. Aí Faraó ameaçou Moisés de morte. Certo? Se visse a face dele novamente, ele morreria. A dinastia dos faraós sempre esteve preparada para a guerra. O Egito tinha o exército mais preparado do mundo conhecido. Mas contra os desígnios de Deus não há estratégia que se sustente. No teatro de operação de Deus no Egito, certo? Que precedeu o êxodo de Israel, nós percebemos que o Egito foi ficando cada vez mais falido. E não era uma medição de força entre homens e homens, era entre Deus e o Egito. Não era um confronto entre adversários de igual para igual, era entre Deus e o Egito. Nós podemos perceber que o Egito era a porta de saída para o comércio de commodities do mundo. O Egito era uma rota comercial mundial. A riqueza do mundo passava pela fartura material do Egito. Portanto, o Egito, além de uma potência econômica, comercial, também era uma potência militar. O Deus Todo-Poderoso, que resolveu se dar a conhecer ao mundo, contra a vontade de todos, desceu ao Egito. E
Deus mirou na cadeia de suprimento econômico do Egito. E Deus foi desligando exatamente aquilo que os homens jamais imaginavam que seria um problema. Deus agiu contra as coisas em que os egípcios privilegiavam, em que os egípcios colocavam como sua fonte de adoração o culto à fertilidade. O exemplo de hoje é tudo parecer girar em torno disto. Deus atacou o Egito dando um golpe de morte nas suas superstições. Por fim, Deus cegou por 3 dias o sol sobre a terra do Egito. E assim Deus matou de vez a cultura fundamentada em mentiras e enganos de adoração ao Deus Sol. Só Deus brilhou no Egito por ocasião das suas pragas lá. O Egito se revelava o pior lugar para os filhos de Israel continuar a viver. Eles foram guardados, os israelitas foram preservados, mas estavam convencidos de que lá não podiam ficar. Coisas grandiosas ainda estavam por vir. Que Deus nos abençoe e continuaremos no próximo vídeo.